Boa noite, gente. Vocês estão bem? Quem ficou de folga hoje? Quem ficou com os meninos tudo em casa hoje? Alguém fica de folga, alguém fica com os meninos, né? Por que eu estou falando isso? Boa noite. Primeiro eu quero agradecer, né? Primeiro eu quero agradecer o pastor Bruno, a Rafa, agradecer os meus discipuladores, pastor Whindersson e Laís, agradecer os meus amigos, né? Os outros líderes, pastor Rafael. É uma honra, é um privilégio estar aqui, trazer uma palavra para vocês. É um desafio, mas é um desafio bom, né? E então eu quero agradecer o nosso pastor pela confiança, pelo cuidado, pelo carinho, pelo pastoreio, e dizer que eu me sinto muito honrada. Eu me sinto honrada por Deus e me sinto honrada pela igreja. Amém? E hoje é um dia muito especial também, né? Tem algum professor aqui? Ah, olha! Vocês estão descansados? Descansaram, gente? Brincadeira. Feliz Dia dos Professores para vocês. Eu também, minha formação também é professor, trabalhei na escola há muitos anos. Gosto muito do chão da escola. Esse foi o meu primeiro ano fora da escola. E eu gosto quando eu vou buscar o meu filho, Mateus, por volta ali de umas... Quando acontece alguma coisa na escola, né, que eu vou buscar ele, por volta assim, de 4 horas, assim, que a gente chega e encontra aquele barulho da escola. Gente, eu amo esse barulho da escola. Eu amo o chão da escola, de verdade. Assim, eu gosto muito da escola. Trabalhei muitos anos com educação infantil e fui auxiliar, fui estagiária, fui professora, fui coordenadora por 4 meses, mas eu sempre fui apaixonada pela escola. Foi a profissão que eu escolhi, foi uma profissão que eu sonhei. O dia que eu sonhei em estudar, foi a profissão que eu quis ter. Eu acho o professor, né, uma profissão ainda no Brasil desvalorizada, mas é uma profissão que a gente é muito feliz quando a gente executa com amor, com zelo, com respeito, com cuidado, né? Você pega uma criança, principalmente quem trabalha na educação infantil, trabalha com alfabetização, você pega uma criança no início do ano e quando você chega agora, que tem uma galera agora fazendo relatório, né? Esse ano eu estou livre dos relatórios. Tem uma galera fazendo relatório agora. E aí você pega o relatório do início do ano e você pega o relatório de agora, gente, é muito gratificante, porque você vê o desenvolvimento da criança e você vê que você fez parte daquilo. E quem também é professor na faculdade, né, nos cursos também, porque o professor também ele vê esse desenvolvimento do aluno. E hoje eu quero falar de um professor que é o mestre dos mestres. Quem é que sabe aqui? O professor dos professores. Quem é? Jesus. Tudo que Jesus fez porque ele sabia que nós também poderíamos fazer. Amém? Tudo que ele fez, ele não precisava fazer, mas ele fez para ensinar para a gente, como um bom professor, como um bom mestre, que ele foi, que ele é, que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em João 10, capítulo 10, do versículo 1 ao 18. Enquanto vocês acham aí, a gente gosta também de fazer umas pesquisas, né? E aí eu fui procurar, né, o que é ensinar dentro da Bíblia, dos termos, né, que a gente usa. O que é ensinar? Porque o professor ele ensina. O professor ele tem o papel de pegar na mão, de conduzir, de levar, né, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, de conduzir a um aprendizado. E o que é ensinar? Ensinar é o ato de transmitir conhecimento, instruções ou habilidades a alguém com o objetivo de promover a aprendizagem. Não se trata apenas de passar informação, mas também de orientar, instruir e ajudar no desenvolvimento intelectual e social do indivíduo, tornando mais autônomo e capaz. Por isso que eu gosto muito da escola. Às vezes, tem mãe que está com um bebê pequeno e me pergunta assim, Lu, eu vou voltar a trabalhar e eu preciso de uma... Eu queria que você me falasse, você prefere a creche ou você prefere que eu contrate uma babá? Na sua opinião,
Me dá a sua opinião. E eu sempre vou falar com ela, apesar da criança, de saber que a criança vai para a creche, ela vai pegar um monte de virose, né? Mas vai ser no início, depois vai passar. Como tudo passa, né? As viroses também passam. Mas eu ainda prefiro a creche. Por quê? Porque a escola é um lugar onde o indivíduo se socializa. É um lugar onde a criança se desenvolve. Quando a criança fica sozinha com a pessoa o dia inteiro em casa, né, a não ser com a mãe, né, gente? Quando a mãe tem essa opção de ficar com a criança, é o melhores do mundo. Tá? Eu estou falando de uma mãe que tem que trabalhar e se ela me perguntar qual é a minha opinião, eu vou dar para ela. Se ela não tem nenhum parente, eu vou falar com ela, manda para a creche, ou escolhe uma creche boa, né, e manda para a creche, porque ali a criança ela vai se desenvolver, tanto intelectualmente como socialmente. É muito importante para uma criança saber conviver socialmente, né? Uma criança que não sabe viver socialmente é uma criança que nem todo mundo quer perto. Se fizermos essa pergunta com direito à resposta verbal, nós teremos outras respostas. Por exemplo, ensinar é o que eu faço no Atitude Kids, é o que os meus, né, que a minha equipe faz, né, os servos do Atitude Kids faz nos domingos, faz nas células, né, durante os cultos, que é ensinar, que é conduzir as crianças à palavra de Deus. E a gente ainda tem um desafio maior, que é conduzir essas crianças, a levar o coração dessas crianças a Deus. Amém? É que os professores da Escola do Avivamento faz. Nós temos os professores da Escola do Avivamento que está aqui, que chega gente na igreja, às vezes nós que somos crente antigo, a gente não tem noção. Mas tem pessoas que chegam na igreja, gente, que não sabe abrir a Bíblia, que não sabe porquê do Velho Testamento, porquê do Novo Testamento. E aí, o que os professores da Escola do Avivamento fazem? Eles conduzem essas pessoas. Imagina uma pessoa que chega aqui, que nunca não sabe nem qual Bíblia que eu compro, qual a melhor linguagem. Quem vai conduzir essas pessoas são quem? Os professores da Escola do Avivamento. Então, isso é ensino. É a condução, é pegar pela mão. Imagina uma pessoa que chega na igreja, que às vezes não entende da Bíblia, não sabe o que é Velho, o que é Novo Testamento, como procurar. Às vezes eu vou falar lá, abre em João. Onde fica João? E aí a pessoa fica lá sem saber, não consegue abrir. Na Escola do Avivamento ela vai ser ensinada, além de outras coisas, né? Que vai falar do Espírito Santo, que vai falar da sua vida, de você crescer, de como você crescer espiritualmente. Então, tudo isso é ensino. Nas nossas células, tem gente que vai ir na sua casa, vai ir na sua célula, vai aprender com você. Ela não vai aprender aqui na igreja, mas ela vai aprender lá na sua célula. Você vai ensinar para ela. Então, hoje eu quero falar sobre o propósito do professor. O professor ele precisa ensinar com propósito, mas não só o professor da escola. Nós, cada um de nós, somos professores, amém? Talvez você pode falar assim, Lu, mas eu estou aqui no banco, cara, eu vou ouvir uma palavra voltada para professor, porque no banco, a sua vida, às vezes você não tem nenhum ministério dentro da igreja, mas a sua vida com Cristo, você está ensinando outras pessoas. O seu jeito de andar, o seu jeito de falar, está ensinando para o seu vizinho, às vezes sem você dizer uma palavra, o que é ser cristão. Então, a gente está o tempo todo ensinando. Nós somos professores dos nossos filhos, nós somos professores dos nossos amigos, as outras pessoas são os nossos professores, então a gente está o tempo todo o quê? Ensinando. E aí a gente tem um mestre, que eu falei, né? Lá em João 10, capítulo 1 ao 18, diz assim: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhes conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão
vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar também e para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amém? Que o Espírito Santo revele a palavra dele a nós. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós entregamos, Senhor, essa palavra, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale com cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu amor, Pai, que a Tua graça, Deus, que o Teu cuidado, Deus, esteja conduzindo, Pai, esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar lá? Espera aí que eu só me embolei aqui, mas eu vou voltar. Espera aí. Só um minutinho. Então, nesse texto, o que esse texto apresenta para a gente? Esse texto apresenta para a gente Jesus, como o bom pastor das ovelhas. Eu uso muito esse texto nos treinamentos do Kids. E esse texto ele vai falar do bom pastor. O bom pastor, as ovelhas ouvem a voz dele e o seguem. Se você pegar qualquer animal, e soltar ele no mato, ele vai dar um jeito de sobreviver. Se você pegar uma ovelha e soltar ela no mato sozinha, ela não consegue sobreviver, sabia? Ela não vai conseguir sobreviver. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela precisa de pastor, ela precisa de cuidado, ela necessita desse cuidado. Então, é por isso que Jesus fala, eu sou o bom pastor. Eu cuido das ovelhas. E Jesus, o tempo todo, ele nos ensina. Por quê? Porque o verdadeiro professor, ele vai ensinar com propósito. E Jesus, ele ensina a gente o tempo todo com propósito. Quando Jesus sai para escolher os discípulos, ele já tinha um propósito ali. Ele sabia quem ele ia escolher. Então, Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, ele tem um propósito naquilo que ele faz. Nós também, como os discípulos de Jesus, nós também deveríamos ser assim. Tudo que nós fizermos, nós deveríamos ter um propósito. Perguntar ao Senhor, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que eu abro uma célula na minha casa? Né? E aí, lá no primeiro versículo, ele fala, no versículo 2 a 3, ele fala, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus nunca vai entrar pela janela, Jesus nunca vai entrar de qualquer jeito, ele vai bater, e se você abrir, e aí a Bíblia vai falar, né, que todo aquele que crê será salvo. Jesus não obriga a gente a crer. Porque ele vem para ensinar. Ele quer que a gente aprenda. Quando a gente aprende por obrigação, sabe aquela atividade que você faz porque você tem que fazer, não porque você aprendeu, porque você foi obrigado a fazer? Ela é muito menos prazerosa do que aquela atividade que você aprendeu, que você faz de bom grado. Jesus não entrou pela força, nem pela fama. Entrou pela porta da obediência e do amor. Jesus sempre amou. Sempre com cuidado. Jesus sempre teve esse cuidado, esse amor, esse zelo. O educador cristão também precisa entrar pela porta certa, com o coração rendido a Cristo, buscando ensinar com propósito e verdade. Talvez você lá na sua escola, quem aqui trabalha em escola ou em outra instituição, né, de ensino, precisa ensinar com propósito. A sua vida precisa ter propósito ali. Claro que você não vai burlar as regras daquele local, mas você precisa ter propósito naquilo que você faz. Você não pode ser igual a todos os outros professores que não conhecem Jesus. Você precisa fazer a diferença ali. Você precisa ser diferente. Mesmo que você não fale, você precisa portar diferente. A sua fala tem que ser diferente. As suas brincadeiras têm que ser diferentes. Porque senão você vai ser igual a todo mundo. E isso não é só para o professor, isso é para todo mundo.
qualquer lugar que a gente tiver, a gente precisa ser diferente, porque senão a gente se torna igual a todo mundo. Então, por quê? Porque a gente precisa sempre entender que nós estamos sempre ensinando alguém. Alguém está sempre aprendendo algo com a gente. Vocês têm consciência disso? Isso não é se achar, não, tá, gente? É você ter essa consciência. Eu sou a igreja do Senhor. E alguém sempre vai aprender alguma coisa comigo. Eu preciso ensinar algo. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Quando eu estou treinando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou no supermercado fazendo compra. A gente tem um curso aqui, Educando Filhos, a Maneira de Deus. E a gente tem uma lição que a gente falou do carrinho do supermercado. Aonde você deixa o carrinho quando você termina suas compras e você coloca as compras no carro, aonde você deixa o seu carrinho? Aonde você deixa o seu carrinho diz muito sobre a sua postura de cristão. Então, eu não estou falando só do professor. Entende? Eu estou falando da nossa postura enquanto cristão. Sabe por quê? Enquanto eu empurro aquele carrinho e eu coloco ele numa vaga que uma pessoa pode chegar, está com uma criança chorando dentro do carro, pode ser um idoso, pode ser alguém que está indo no supermercado com pressa, porque tem alguém no hospital esperando ele. Quando ele chegar lá, o meu carrinho vai estar lá na vaga dele. E aí, o que eu estou ensinando para ele? O que eu estou passando para ele? E talvez ele nem me conhece, nem viu eu colocando aquele carrinho lá, mas eu deixei a minha marca lá enquanto cristão. É sobre isso. Amém? John Wesley, fundador do movimento metodista, que via a educação como um meio de avivamento. A educação, ela é um meio de avivamento. Tem muita gente que fala muito mal das escolas. As escolas brasileiras, por exemplo, tem muitas escolas indo muito mal, principalmente as escolas públicas. Mas tem muito professor dentro da escola, perdido, que não sabe o que fazer. E ele precisa da nossa ajuda, enquanto pessoas cristãs, para poder ajudá-los. Eles necessitam da nossa ajuda. E, muitas das vezes, nós estamos só falando mal e não fazendo nada. Ele abriu escola, ensinou crianças e adultos e dizia: o mundo inteiro é minha paróquia. O mundo inteiro é a minha igreja. Aonde eu vou, eu preciso ser igreja. Estou lá no shopping, estou lá no cinema, estou em qualquer lugar, estou no churrasco com a família. Eu preciso ser igreja. Eu preciso ensinar. Wesley pregava santidade e formava mentes, porque sabia que ensinar é pastorear com sabedoria. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu gosto muito dessa passagem, dessa parte do versículo. Vamos lá no versículo 4. Eu trouxe a Bíblia maior do que eu. Vamos lá. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante dela, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Então, as ovelhas conhecem a voz do pastor. O verdadeiro ensino cristão não é apenas falado, ele é vivido, ele é na prática. Os alunos e discípulos conhecem a voz do mestre pelo testemunho, não pela unção. As pessoas vão conhecer a nossa voz, não pela nossa unção, mas pelo nosso testemunho. Os meus vizinhos vão saber que toda terça-feira, não adianta nada, toda terça-feira, eu tenho uma célula lá em casa que pega fogo. Mas na quarta-feira, na segunda-feira, na quinta-feira, eu estou brigando mais o meu esposo e jogando as coisas para cima. Qual testemunho nós estamos passando? O dia que eu convidar aquela família para ir na minha casa, na minha célula, ele não vai querer. Porque o meu testemunho não está sendo bom. Os alunos e discípulos conhecem a voz do mestre pelo testemunho, não pela unção. Moody, um evangelista e professor do século XIX, ele começou ensinando as crianças na escola bíblica e terminou impactando nações com avivamento. Seu segredo, ele ouvia a voz do pastor antes de abrir a boca para ensinar. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo, porque a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala e aquilo que a gente vive. Amém? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Antes da gente falar alguma coisa, antes da gente ir para a internet, principalmente hoje, né? A gente tem a internet ela é um mundo. E muitas das vezes a gente fala coisas na internet e a gente não sabe nem o que a gente está falando. Ou a gente fala coisas que a gente não está vivendo, principalmente nós cristãos. E aí a gente não passa credibilidade para as pessoas. Sabe por que a gente não passa credibilidade? Porque a gente não fala daquilo que a gente vive.
A gente fala daquilo que a gente acha bonito. A gente fala daquilo que vai dar mais curtidas. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado. Quando Moody, ele fala, né? Deus não busca vasos de ouro nem de prata, mas Ele busca vasos limpos. As pessoas não precisam saber que você faz devocional. Você precisa fazer seu devocional. Jesus espera que você faça o seu devocional. Jesus espera que você ore, que você jejue. Por quê, gente? Porque Ele fez isso. Jesus não precisava jejuar. Jesus não precisava orar. E Ele fez isso o tempo todo. Por quê? Porque Ele queria nos ensinar. Aí, às vezes, eu sempre falo para a Fred, amor, eu fico chocada com as pessoas. A pessoa lê um livro e ela vai para a internet e ela acha, ela acha que ela sabe tudo sobre aquele assunto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Antes da gente abrir a boca, antes de eu trazer essa palavra, eu pedi muito a Deus. E aí, dona de casa, né, conversa com Deus na hora que está lavando vasilha, na hora que está dobrando as roupas, na hora que está separando as roupas na máquina, né, mandando o menino ir tomar banho. E ali a gente vai conversando com Deus. Eu falei, Deus, me dá uma palavra, porque eu não tenho nada. E Deus me deu essa palavra, mas eu ainda falei para o Fred, amor, dá uma olhada para ver se está bom. E eu falei com Deus, eu quero que o Senhor fale, não que eu fale. Porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam ver Jesus. Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus faria isso? Se Jesus não fizer, você não pode fazer. O educador avivalista é aquele que ouve a voz de Deus primeiro e só fala aos outros depois. Então, se você quer ser uma avivalista na sua geração, comece a ouvir a voz de Deus. A gente precisa, né, falar menos e ouvir mais do que Deus tem para falar. Jesus é a porta, é o ensino, é o caminho. João 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á. Toda educação cristã deve conduzir as pessoas à porta que é Cristo. E hoje o culto é o culto todos juntos. É o Preciosa, é o culto de celebração, é o culto dos homens. E aqui cada ministério tem cursos dentro desse ministério que vai ensinar a gente, que vai ajudar a gente, né? O Biwan tem cursos, então, o Kids, no Atitude Kids, nós temos o curso Criando Filhos, a maneira de Deus. A gente fechamos uma turma agora, para a glória de Deus, né? Nós encerramos uma turma, um curso muito bom. Então, quem tem a oportunidade de fazer, faça. No Ministério de Preciosos, nós temos o curso das mulheres. No Ministério de Homens, nós temos Homem ao Máximo. Temos outros também, que eu não estou lembrando agora, mas nós temos cursos. Então, por quê, gente? Porque a gente precisa aprender. Além da gente ensinar, né, porque eu falei que o tempo todo nós ensinamos, mas nós também precisamos aprender. Para a gente ensinar, a gente precisa aprender. Lá onde eu treino, né, no cross, tem uma plaquinha lá agora que a gente não pode falar para o outro que ele está errado. A gente tem que cuidar do nosso, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe, faz um negócio errado, mas a gente quer ensinar para o amiguinho. A gente olha para ele, não é assim que pega a barra, não. E aí os coaches proibiram a gente de ficar ensinando os outros a fazer errado. Porque, às vezes, a gente ensina também, a gente ensina errado. A gente precisa ensinar certo. Para a gente ensinar certo, a gente precisa fazer o quê? Sentar no banco e aprender, né? Então, nós temos ferramentas dentro da igreja. Escola do Avivamento. Gente, a gente tem 2 horários da Escola do Avivamento. A gente tem Escola do Avivamento de manhã e a gente tem Escola do Avivamento à tarde, no domingo à tarde. Então, você tem 2 oportunidades de aprender. Por quê? Porque a igreja também é lugar de ensinar. A igreja é um lugar de ensino. Se você quer tornar uma avivalista cristão, você precisa aprender. E aonde que a gente vai aprender? Na Bíblia, né? Dentro da igreja. Ensinar sem levar à salvação é apenas transmitir conhecimento. E aqui na igreja a gente vai ensinar para te levar também à salvação. Então, toda vez que você for ensinar algo para alguém, lembra de falar do amor de Deus para aquela pessoa. Independente do que você for ensinar. Lembra de falar do cuidado de Deus com aquela pessoa. A Susan Wesley, né, mãe de John Wesley, é um grande exemplo. Educadora no lar, ela pastoreou seus filhos com coração e ensino bíblico. Dela saíram homens que acenderam o fogo do avivamento na Inglaterra.
Charlotte Mason, educadora cristã, reformadora do ensino infantil, nascida em Gales, no Reino Unido, defendia que toda criança é portadora da imagem de Deus e merece um ensino que revele a verdade. Então, todo mundo precisa ser ensinado e todo mundo precisa aprender. Seu método valorizava a literatura viva, contato com a natureza e formação do caráter ensinando que a educação é uma atmosfera, uma disciplina de vida. Então, a gente não pode pensar que a educação ela só está no âmbito da escola. A gente precisa trazer a educação para dentro da igreja. A gente precisa ensinar os nossos filhos a se portar dentro da igreja. É uma forma da gente educar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos a se portarem no culto, a se portarem na célula. Tem gente que não vai na célula por causa dos nossos filhos, porque os nossos filhos são mal educados, porque a gente não ensina para eles. Eles precisam ser ensinados, eles precisam ser conduzidos, pegados pela mão. Aquela pessoa que está chegando na sua célula agora, que se converteu agora ela precisa ser conduzida. Lu, mas ela tem 20 anos de assembleia. Ela tem 20 anos de assembleia, mas ela tem um dia de batista. Então, ela precisa aprender como que a gente faz. Por que a gente é parede preta? Parede preta não, parede cinza, né? Por que a gente é parede cinza? Por que a gente gosta de luzes? Por que a gente tem um telão de LED? Ela precisa saber disso. Ela precisa ser conduzida. E quem vai ensinar isso é você. Amém? Tá tendo agora uma discussão na internet. Não é bem uma discussão, não, mas é a questão do cabelo maluco. Que tem algumas pessoas que vão falar que o cabelo maluco, a gente está incentivando as crianças ao feio, a gostar do feio, a ridicularizar. Né? Só que tem outras vertentes também que vai falar que o cabelo é diversão. Só que, enquanto a gente está preocupado com isso, tem muita gente que está preocupado com a opinião do outro. Né? Então, se o outro ele tem, sei lá, quantos mil seguidores lá, o que importa é a opinião dele, não o que você aprende disso. E aí, tem gente que necessita da opinião do outro. E aí vai ter gente que teve a Jaqueline Hayashi, que eu gosto muito dela, ela escreveu assim, enquanto muitos ficam distraídos com o que pode e o que não pode, com regras que deixam de apegar-se à dependência do Espírito Santo para a educação das crianças. Você não vai perder seu filho para o mundo porque ele participou de um dia de cabelo maluco na escola, mas pode facilmente perdê-lo por deixá-lo rolando a tela do celular diariamente. Cuide do coração das crianças. A gente precisa, um educador avivalista, ele vai alcançar o coração do seu aluno. E nós, como pais, nós precisamos alcançar o coração dos nossos filhos. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Olha só, Jesus ele ensinou tanto que quando Jesus ressuscita, Jesus fica 40 dias ensinando para os discípulos a como fazer a igreja, como que seria a igreja, né? Porque naquele momento ali não tinha igreja. Enquanto Jesus estava pregando, não tinha igreja. Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus precisava ensinar para os discípulos que agora as pessoas precisavam de igreja, de um templo para se reunir. E Pedro aprendeu tanto. O que Pedro faz? Na primeira pregação de Pedro, ele converte 3.000 pessoas. Olha que professor bom. Ele é o mestre dos mestres, né? Por quê? Mas por quê? Porque ele ganha ali o coração do Pedro. Né, e dos outros discípulos também, que fizeram o que ele fez. Quando Pedro e João, na porta do templo, vê o aleijado, né, o deficiente, pedindo esmola, o que ele fala? Eu não tenho nada, mas eu tenho Jesus. Então, levante dessa maca e anda. E eles curam ele ali. Porque Jesus ensinou para nós que tudo o que ele fez, nós podemos fazer. Então, o ensino de hoje é tudo que Jesus fez, nós podemos aprender com ele, porque Jesus é o nosso bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João 10, 11. O ensino verdadeiro exige sacrifício. Jesus não se importou em gastar-se pelos outros, ele se entregou. E os grandes avivalistas educadores também viveram com esse coração. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, também foi um grande educador. Fundou o Colégio de Pastores, onde pregava para líderes cheios do Espírito e dizia: a verdadeira pregação é ensinar com lágrima nos olhos e fogo no coração.
Tem um livro que eu li, Por que Tarda o Avivamento? O autor ele vai falar das pessoas que não tem nenhuma função dentro da igreja. E, às vezes, por você achar que você não tem nenhuma função dentro da igreja, você também não tem nenhuma função no reino. Mas vai chegar um momento que Deus vai tocar no seu coração, e tudo que você aprendeu, você vai ensinar para outras pessoas. Então, hoje, talvez, você pode estar pensando, Lu, mas eu não faço nada na igreja. Lu, eu sou só uma dona de casa. Ali na sua casa, você está ensinando a sua família, você está conduzindo a sua família, você está ensinando o seu filho. Aqui no banco, né, como eu já falei também, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai te despertar para você ensinar outras pessoas aquilo que você aprendeu, assim como Ele fez com os discípulos. O avivamento nasce quando o ensino deixa de ser teórico e se torna entrega e vida no altar. Tem outras ovelhas. O ensino alcança outras gerações. João 10:16. Quem estava aqui domingo no Big Culto? Quem estava aqui domingo na igreja? Gente, eu estou impactada até agora. A gente fez, em 2023, a gente fez esse mesmo culto lá na nossa antiga casinha. Mas domingo foi um marco na nossa igreja. Vocês têm noção que nós, do Kids, nós não estamos ensinando as crianças, só tirando as crianças do culto? Nós estamos deixando um legado nessa geração. Sabe por quê? Porque daqui a 40 anos, eu vou estar com 83 anos. Já imaginou? Hoje eu vou ser uma senhora. Né? Uma senhora idosa ainda, né? Porque hoje eu já sou uma senhora, mas eu vou ser uma senhora idosa, com 83 anos. Com certeza estarei forte e firme no meu crossfit. Né? Mas serei uma senhora. E quem vai estar no meu lugar? Meu filho, Mateus. É a esposa dele e os filhos dele, em nome de Jesus. Porque eu quero ver os meus netos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é marcando uma geração. O que nós fazemos todo domingo é ensinando, é marcando gerações. Para que quando nós não estivermos mais aqui, ou quando nós estivermos bem velhinhos, os nossos filhos tomarem o nosso lugar. Quando Josué morre, Josué não deixa legado. E aí ele deixa uma geração perdida, uma geração que paga um preço muito alto, porque não foi ensinada, porque não aprendeu. Porque não teve ninguém que ensinasse para aquela geração. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ensinando. Que tá aqui cantando no louvor é muito lindo. Gente, mas que servir nos carros, cara, é muito divertido. Que colocar o radinho da recepção. Cara, tinha um menino à noite me pedindo, tia Lu, eu quero servir na recepção, que eu quero colocar o radinho da recepção. Valorizando cada ministério. Gente, é lindo de ver. E aí a gente foi lá chamar, e eu estava mó preocupada com o estacionamento, né? Porque estava um sol que Deus deu para nós domingo, e aí eu estava preocupada, fui lá chamar as crianças para elas poderem lanchar lá no Kids. Elas falaram, que nada, tia, a gente vai lanchar com o pessoal da recepção, porque eu coloquei eles para chegar tudo no horário que todo mundo serve. Os meninos do louvor, eles vieram ensaiar quinta-feira, 7 horas da noite, saiu daqui 9h30, 9h40, domingo de manhã, 7 horas da manhã, eles estavam aqui. Eles tiveram que chegar no mesmo horário que toda a equipe chega, porque precisa ensinar para eles que tem um preço a ser pago. Não é só, a gente só não chega aqui e coloca o colete da recepção e o radinho e sai por aí falando, né? Porque eles estavam assim, no radinho. Não é só isso. É muito sério o que nós fazemos aqui. Então, nós estamos ensinando um legado. No sábado, aqui, nós ministramos só louvor para as crianças. Por que nós ministramos só louvores de adoração? Porque, gente, não tem coisa mais linda do que uma criança rendida aos pés de Jesus. Homenzinho torto é muito legal, mas para você cantar no carro com seu filho, quando você estiver voltando da escola com ele. Coloca no carro e vocês cantam Homenzinho torto, dança Homenzinho torto. Mas aqui na igreja nós vamos render adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos gerando uma geração de adoradores, uma geração de profetas. Lá no Kids nós cantamos Homenzinho torto, mas nós também cantamos gratidão. Nós cantamos a igreja do Senhor prevaleceu. Nós cantamos que o inferno não prevalecerá sobre a igreja. Nós marchamos, nós declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e da vida daquelas crianças. Porque nós estamos ensinando. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Jesus não brincou. Jesus
pregou o tempo todo. Ele curou, ele foi amigo, ele foi à festa, ele curtiu, mas ele pregou o tempo todo e ele ensinou o tempo todo, com seriedade. Amém? Tem pastores, né, que vão falar que Jesus ele era engraçado, né? Mas eu não consigo ver Jesus engraçado, eu consigo ver Jesus mais sério, assim, levando as coisas mais a sério, né? Não bravo. Não vejo Jesus bravo, não, mas eu vejo ele sério. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Tem outras pessoas lá fora que precisam de você, que precisam do seu ensino, que precisa daquilo que você aprende aqui na igreja, para você poder levar para essas pessoas. Porque tem outras pessoas que precisam aprender daquilo que você já sabe. O ensino cristão é missionário. O avivamento não termina em quem ensina, ele espalha, alcançando os de fora. Billy Graham, o grande evangelista do século XX, dizia: um avivamento começa quando o coração de uma pessoa é completamente entregue a Deus. Ele pregava, mas também formava gerações de obreiros, treinando-os com o mesmo zelo pastoral. Jesus, o bom pastor, nos chama a ouvir, ensinar e cuidar com o mesmo amor que ele demonstrou. Ser um educador cristão avivalista é mais do que transmitir conhecimento, é ser canal de avivamento, é ensinar para transformar. Amém? Agora no versículo 10, 27 de João, no mesmo capítulo, ele vai falar assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você quer ouvir a voz do Senhor? Você quer ser ovelha do Senhor? Ou você quer ser ovelha perdida? Lá em Lucas 15, no capítulo 1:7, no capítulo 15, no versículo 1:7, Jesus vai contar a parábola da história da ovelha perdida. E Jesus, ele valoriza aquela ovelha que saiu, uma ovelha, porque para ele as 99 estavam seguras, mas tem mais ovelhas lá fora, né? E Jesus ele conta naquela história que é preciso ir atrás da ovelha perdida. Nós precisamos ensinar os perdidos. Talvez a ovelha perdida é a sua mãe, talvez é o seu irmão, talvez é a sua cunhada, talvez é os seus sobrinhos. Tem ovelhas fora do aprisco que precisa do seu ensino, mas precisa desse ensino com amor que Jesus ensinou, que Jesus sempre ensinou para a gente. Então, se você quer hoje, nessa noite, ouvir a voz do Senhor, se você quer ensinar como Jesus ensinou, se você quer esse amor de Jesus no seu coração, se você quer ensinar para outras pessoas aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem buscado, coloque-se de pé. E peça para Deus agora, em nome de Jesus, que você quer viver aquilo que Jesus viveu, que você quer ensinar aquilo que Jesus ensinou, mas que você quer aprender com o mestre dos mestres, que é Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus, ele não vai assaltar o seu coração, mas ele vai bater na porta. E talvez hoje ele está batendo na porta do seu coração, mas ele precisa que você ouve a voz dele. E você diz para ele: Senhor, eu quero aprender com o Senhor. Seja o meu bom pastor, porque Jesus, ele te chama, ele quer te ensinar, ele quer cuidar de você, para que você cuide de outras pessoas, assim como ele fez comigo. Deus me pegou uma menina, uma garota de 20 anos, e Jesus tem cuidado de mim, Jesus tem me guardado, Deus tem me protegido, e ele tem me ensinado a cuidar de outras pessoas. Então, faça essa oração agora comigo. Pai querido, Pai amado, meu Deus, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti. Jesus, nós desejamos ouvir a Sua voz, assim como a ovelha ouve a voz do pastor. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Deus, guia, Pai, o nosso coração, a nossa mente, Deus. Se tem alguém aqui, Senhor, que entrou com dúvidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos, ó Deus, aprender, ó Pai, que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor, Deus, deseja cuidar de nós, que o Senhor deseja, Senhor, continuar cuidando dos nossos corações, das nossas mentes, que o Senhor deseja nos ensinar, que nós possamos aprender com o Senhor, que é bom e humilde de coração, que nós possamos aprender da Tua verdade, do Teu cuidado, da Tua graça. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, nós nos entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite também eu quero pedir para você, talvez você
que está aqui, você não conhece Jesus ainda. Ou talvez você conhece, mas você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Sábado nós teremos batismo. E nós ensinamos para as crianças que não adianta a gente batizar se a gente não reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos reconhecer Jesus no nosso coração. A fé, a crença em Jesus, a fé em Jesus, ela é individual. A salvação, ela é individual. Se você não crê, não adianta você vir na igreja, não adianta você se batizar, não adianta você ir para a célula, não adianta você ler a Bíblia. Se você não crê, você não será salvo. Se você não confessar Jesus como seu Senhor e verdadeiro Salvador. Às vezes tem coisas aqui que pode estar te impedindo de reconhecer Jesus. Você fala assim: Lu, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou na igreja. Mas você não reconhece Jesus, você tem dúvidas no seu coração. E eu vou pedir para você, nós vamos abaixar nossa cabeça, nós vamos orar, nós vamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu vou pedir você, que se você fizer essa oração pela primeira vez, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai vir aqui à frente. Amém? Pai, nós nos colocamos, Deus, diante de Ti nessa noite. Nós queremos reconhecer, Pai, o Seu senhorio. Nós queremos reconhecer o Teu amor. Pai, nós queremos reconhecer, Pai, que o Senhor morreu naquela cruz por nós, mas que o Senhor também, Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Obrigada, Jesus. Pai, nós Te confessamos nessa noite como nosso Senhor, como nosso Salvador. Senhor Jesus, vem fazer morada no nosso coração. Senhor Jesus, que nós possamos reconhecer o Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém.